Com você, Joaquim. Beleza. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao ciclo de webinars, né? E hoje o palestrante é o Durval Paiva, ele é sócio da cervejaria Octus, tem unidade em Natal. Então, o Durval, ele trabalha no mercado cervejeiro desde o ano de 2001, já fez vários cursos, né, no mercado sobre cervejaria, e ele tem um curso de tecnologia cervejeira pelo Senai, em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Durval através de um amigo em comum que nós temos, que é o Manuel, que é sócio também, dono da Octus, da unidade em Goiânia. Então, através do Manuel, a gente estabeleceu esse contato. O Durval vai falar um pouquinho para a gente hoje, né, sobre o mercado cervejeiro. E, pelo que a gente já conversou, vai ser um webinar bem hands-on, né, coisa na prática. Então, agradecer o Durval a disponibilidade de tempo para falar um pouquinho para a gente, passar para ele da experiência que ele tem. Eu e o Ivor, nós somos amantes da cerveja, né? A gente até tem uma mini fabriqueta juntos e a gente tem feito algumas cervejas, aí por conta da pandemia também acabou prejudicando nossa fabricação de cervejas aí. E eu vou passar a palavra para o Durval. Durval, sinta-se em casa, à vontade, para explanar aí e colocar todo o seu conhecimento para nós, tá joia? Obrigado, professor Joaquim. Obrigado, Ivan. Obrigado por todos vocês que estão aqui me escutando, tá? Eu me chamo Durval, como o professor falou. Eu trabalho com cervejaria desde o ano de 2001. Na verdade, eu sou filho da escola de hospedagem e hotelaria. Somos aqui de Natal, inclusive fazendo um pequeno jabá. Quem quiser conhecer a nossa cidade, a nossa fábrica, ou o nosso hotel, que fica aqui ao lado, colado com a fábrica, vocês estão todos muito bem-vindos. Fala aí com o professor Joaquim, professor Ivar, que eles com certeza passarão nossas referências e contatos. Minha ideia hoje aqui, professor, é falar um pouco sobre a nossa fábrica, nosso projeto, como a gente se comporta hoje na pandemia, porém antes eu vou fazer um breve tour na nossa fábrica para que vocês entendam um pouco o processo. Acho que muitos aí já devem ser bem familiarizados. A ideia não é que isso aqui seja um curso cervejeiro para que você consiga fazer sua própria cerveja em casa. Que eu acredito que não tem grandes mistérios você fazer cerveja. Tendo os equipamentos corretos necessários e um pouco de conhecimento, tenho certeza que vocês fazem a melhor cerveja, principalmente melhor do que essas industriais que estão por aí, né? Essas industriais, a gente, para se ter uma ideia, o professor Joaquim faz a sua cerveja em casa, ele deve comprar em quantidades pequenas o malte de cevada. Deve custar algo aí próximo a R$11, 1 quilo de malte de cevada. 1 quilo de milho deve custar aí aproximadamente 50 centavos. Hoje, pelo Ministério da Agricultura, você pode fazer qualquer bebida e chamá-la de cerveja desde que utilize 60% de malte de cevada. Então, se eu utilizo mais ou menos uma proporção de 1/5 de malte ou de cereais não maltados para produzir cerveja, produzir os açúcares necessários para que a levedura venha consumir aquele açúcar e faça álcool de CO2, uma tipo lager ou alguns outros ésteres interessantes, tipos ale. De toda forma, é uma redução muito grande nas economias e as grandes cervejarias industriais, elas têm o costume de dizer assim: olha, tu bebe a tua cerveja estupidamente gelada para que você não saiba exatamente o que você está tomando. Quando você toma uma cerveja próxima a 0 graus, suas papilas gustativas elas são adormecidas e você realmente não sabe o que está tomando. Quem tem uma cultura cervejeira, quem é de um outro país, possivelmente ele toma sua cerveja não a uma temperatura 0 graus. Aqui no Nordeste a gente tem o hábito de falar: olha, eu quero tomar uma cerveja
canela de pedreiro, né? Você pega aquela cerveja de 600 ml e vem ali morfada, né? Gelada, refrescante. No fundo, talvez milkshake seja parecido, não é brincadeira. De toda forma, só um minutinho, por gentileza. Quem vai nos acompanhar aqui é o nosso cervejeiro nesse tour. O nome dele é Professor Patrício. Vou mostrar aqui, meu amigo, Professor Patrício. Manda um alô aqui, Professor Patrício. O grande Patrício, ele é responsável por toda a nossa produção aqui na planta de Natal. Então, ele vai nos acompanhar por esse tour aqui na fábrica e, após isso, quando dá 5 horas aqui em Natal, a gente encerra nosso expediente aqui na fábrica e as pessoas se locomovem para a sua casa. Então, eu vou passar assim, 5 minutinhos aqui batendo um papo com você, que é o tempo de darem pelo menos ali uma organizada lá no setor para que a gente possa bater esse papo lá direto na fábrica, já na prática. Então, a ideia aqui, gente, não é que isso aqui seja... olha aí, ó, meu amigo Ramon Davi, mandou um abraço para você, seu amigo. Mandou um abraço aí para o seu Ramon. Então, aqui não é uma ideia para ser um curso de cervejaria, até porque demoraria um pouco mais. Mas com um pouco de conhecimento, igual vou fazer, eu gosto de analogias e parafrasear alguns assuntos interessantes, você pode fazer um sanduíche, com certeza, muito melhor que o sanduíche da McDonald's, não tenho dúvida. Você sabendo o que você gosta, se gosta de bacon, se gosta de ovos, se gosta de alguns tipos de verduras ali dentro, e você consegue fazer um sanduíche ao seu paladar melhor do que, por exemplo, o Big Mac. A vantagem do Big Mac é que você, em qualquer lugar do planeta Terra, você come exatamente aquela mesma coisa. Se é bom ou ruim, eu não sei, mas eu acho que a tendência de você trabalhar com produtos industrializados e ultra padronizados, ela se torna um pouco mais na contramão daquela coisa feita justamente para você, no seu gosto, no seu paladar, com a melhor qualidade e eficiência possível. E por isso começaram a chegar, por exemplo, no mercado aí hambúrgueres artesanais, cervejas artesanais. Inclusive, o mapa tem até combatido esse nome de cervejas artesanais, utilizando o nome de cervejas especiais. Existem algumas classificações sobre cervejaria, nanocervejaria, microcervejaria, pequena cervejaria, e o modelo brasileiro adotado aqui foi de mega cervejaria. Quase um mundo de cerveja, que é um tanque ali de uma Ambev da vida praticamente maior do que a nossa produção do mês aqui. Tem uma pequena fábrica aqui da Ambev no estado do Rio Grande do Norte, vizinho ao município de Natal, numa cidade chamada Extremóis. Eles utilizam não o nome de litros, mas utilizam o nome hectolitros. Um hectolitro são 100 litros. E um tanque pequenininho que fica do lado de fora tinha 3.000 hectolitros. Então, 3.000 vezes 100 daria 300 mil litros de cerveja a ser produzida em uma abraçagem. Ou seja, realmente eles têm uma grande fábrica para tentar absorver uma grande região. Quando a Ambev começou a querer entrar de uma forma estrutural dentro da Europa, ele encontrou resistência porque as pessoas fazem suas próprias cervejas em casa. Igual o professor Joaquim faz a sua cerveja em casa. Igual a Patrício aqui, que é o nosso cervejeiro, que de vez em quando ele tenta arriscar fazer uma cervejinha em casa ali para ele. Eu não tenho dúvida que as cervejas que vocês fazem em casa são muito melhores do que essas cervejas industriais que tem aí, igual o hambúrguer do McDonald's. Então, nossa ideia aqui não é falar sobre o cálculo cervejeiro, sobre material, o que é que a gente vai utilizar na nossa receita em si, mas falar os conceitos de uma forma geral. Eu tenho um pequeno roteirozinho, não vou falar sobre o volume do apronte, os cálculos de um modo geral da cerveja, a quantidade de bagaço que é produzido, mas a gente vai fazer esse tour e irei começar agora, se vocês me permitirem, ok?
Vou me locomover aqui, estou utilizando o meu celular e vou junto com o meu amigo Patrício nessa sequência. Vamos lá, Patrício. Essa aqui é a minha sala, viu, pessoal? Aqui está um pouquinho desorganizado, a gente está fazendo esses tambores aqui que servem para adicionar chopeiras ou abrir mercado. Aqui Natal é uma cidade muito turística e a gente deixa esses tambores nos hotéis, recepções, restaurantes, utilizando dele como carregador do celular e uma abertura para que a gente consiga entrar nos hotéis como venda ou como passeios dentro do nosso ônibus turístico. Eu vou dar uma volta aqui fora para que vocês possam ver aqui um pouco a nossa cidade. Por favor, Patrícia. Aqui deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Perfeito. Aqui é a nossa cidade, nós somos instalados aqui na beira-mar de Natal. Estamos ainda reformando, porque a gente foi impedido de trabalhar durante a pandemia e voltamos aqui a trabalhar. Essa parte aqui é uma área de salão que a gente utiliza para locação de espaços e realizações de eventos. O show de Jorge Aragão, por exemplo, para quem quiser vir a Natal até sábado, pode já estar tentando vir por aqui. Será realizado aqui, eu estou só ajeitando as etapas finais, fazendo pequenas contenções e organizando aqui esse espaço. E aqui ao lado é o Hotel Imirá. Onde é vizinho a nossa cidade. Vou voltar ali. Temos aqui uma pequena frota de carros. E temos um ônibus super bacana ali, que ele tem chopeira dentro. Vou, no final do tour ali, dar uma passadinha lá para vocês conhecerem, ok? Como é que é o nosso trabalho? Nós trabalhamos hoje aqui na planta de Natal com chopp delivery, ou pontos de venda que revendem nosso chopp, ou com distribuidores dentro de um raio de até 700 quilômetros da nossa praça. Aqui é onde entra o processo de distribuição própria da nossa fábrica. Trabalhamos também com latas. As latas, elas não são produzidas em Natal, são produzidas em Goiânia. Temos, ao todo, 17 estilos de cerveja. Esse aqui, em especial, é uma Double IPA. Aqui eu tenho uma Black IPA. Aqui eu tenho uma Weizen. E todas essas nossos tambores aqui, a gente tentou idealizar como se fosse um latão grandão para ficar bem estruturado aqui, para que a gente consiga fazer aí uma ativação da nossa marca. Ok? Precisamos aqui, para iniciar nosso tour, da boa e velha câmara fria. Quanto tempo dura uma cerveja? Eu sou da teoria que uma cerveja bem conservada, ela duraria até 6 meses. Uma cerveja pasteurizada em temperatura ambiente também duraria até 6 meses. Antigamente, quando você chegava em uma grande fazenda, por exemplo, no Mato Grosso, a gente vinha lá nossa vaquinha leiteira, a gente iria lá tomar aquele leite lá no peito da vaca, e se eu deixasse o leite fora da geladeira, no outro dia o leite estava coalhado, estava azedo, não estava prestando. Se eu conservar aquele leite em temperatura próximo a 0 graus, ou mesmo congelado, possivelmente a gente tenha uma quantidade de uma duração maior, uma validade maior daquele nosso produto. Okay? Aqui é a área da nossa fábrica. Voltando para a nossa teoria daquela vaquinha.
Peguei o leite, transformei, coloquei para ferver, eu dou uma duração maior ainda, porque eu estou eliminando algumas bactérias ali que está inserido no nosso leite. Se eu der uma fervura no leite e depois um resfriamento automático, eu estou entrando no processo de pasteurização e colocando o processo de longa-vida. No Brasil, através do Ministério da Agricultura, nós entendemos que quando eu pasteurizo uma cerveja, ou um chopp, mas tudo é fundo cerveja, eu estou trabalhando num processo de dar maior validade. Então, as latas que produzimos através da Opus, que não se produzem em Natal, se produzem em Goiânia, elas são pasteurizadas com validade de 6 meses. Ok, vamos entrar aqui inicialmente no processo primeiro que eu vou tentar desenvolver aqui com meu amigo Patrício. Patrício, vem cá, por favor, filho. Sala de malte. Não abre aqui, não? Eu vou entrar aqui na nossa sala de malte, que é o primeiro local onde iremos começar o nosso tour. Nossa sala de malte, ela é climatizada. Nós climatizamos elas com um ar-condicionado que deixamos aqui a uma temperatura de 20 graus Celsius. Por que ela é feita em uma armazenagem de 20 graus Celsius e por que ar-condicionado? Todo cereal, quando eu coloco na água, ela começa a germinar, aquela experiênciazinha da professora, que quando você está lá no ensino fundamental, no meu tempo era primeiro grau, hoje é fundamental, talvez algumas pessoas tenham falado aí de ginásio, você faz aquela experiênciazinha do feijãozinho, né? A professora pega um algodão, coloca lá no feijão, ela começa a germinar. Dentro do feijão tem um processo bioquímico que as paredes, as camadas externas, o casco do feijão começa a eclodir para que as radículas saiam, as raízes dele saiam. Se você pega o feijão cru e dá uma dentada nele, seu dente quebra. Se ele tiver em processo de germinação, a casca fica mole, fácil de quebrar, e seu dente não é quebrado, no fundo é a casca que é quebrada. Assim é feito no nosso malte de cevada. Nós pegamos o malte, retiramos o malte da natureza, colocamos em um processo, pode abrir, por favor, colocamos em um processo de umidade desse malte e quando ele começa a germinar, eu retiro e coloco ele num forno. Esse é o primeiro ponto que vai diferenciar a cerveja dentro da lei de pureza alemã. A cerveja, quando nós retiramos, quando colocamos no forno, tem o efeito Maillard, que ele, com temperatura e pressão, ele sai do branco para o amarelo, para o vermelho, para o marrom e para o preto. Tudo isso é medido pela coloração, pela temperatura e pelo tempo que ele passa dentro do forno. Assim, a cerveja tipo Pilsen, que é de uma região da Alemanha, que chama de Pilsner, no fundo é um malte pálido. Esse malte pálido é quase esbranquiçado. Se você pegar o malte e tentar romper a sua casca, não é tão fácil, claro, mas ele rompe com muita facilidade. O meu objetivo nessa primeira fase, o malte, claro, nós não produzimos aqui. Me desculpe, estão tentando ligar aqui para mim. O nosso malte a gente não produz aqui em Natal, ok?
A cevada no país hoje, praticamente toda a cevada produzida no Brasil vai para a indústria cervejeira e mesmo assim a gente não tem capacidade de atender a demanda interna da cervejaria. Nosso fornecedor de malte, que é um grande parceiro da cervejaria Opus, é a Agrária. Nós compramos em sacos de 25 quilos e este local onde nós estamos tem capacidade de armazenamento de 32 toneladas. Não seria isso mesmo, Patrício? Perfeito. Se eu deixar este malte em um local onde eu não possa armazená-lo de uma forma correta, como, por exemplo, em cima de pallets atóxicos e em um local onde eu retire a umidade, em mais ou menos 2 meses, esse malte irá eclodir carunchos. Aqui no Nordeste nós chamamos de gurgulho. É aquele bichinho que ele sai dentro dos maltes. O malte Pilsen, ou malte branco, que faz a cerveja Pilsen, me perdoe, o malte Pilsen, o malte branco, o malte pálido, que faz a cerveja Pilsen, ele eclode um caruncho que anda, tá? Parece um besourinho pequenininho. No malte especial, malte Munique, os maltes denominados especiais, ele eclode o mesmo caruncho, mas depois de um tempo sai uma borboletinha. Isso é muito comum, por exemplo, de acontecer essa borboletinha nas castanhas. Castanha praticamente tem um processo parecido, com exceção de você querer germinar as castanhas de caju, no caso. Você bota para torrar, mas se deixar em uma temperatura que dê condição do caruncho eclodir, do caruncho sair, do caruncho despertar para a vida e nascer, ela vai dar aquelas borboletinhas. Isso é combatido através do processo de refrigeração da nossa sala. O ar-condicionado, por si só, retira a umidade do ambiente e conseguimos armazenar. O Ministério da Agricultura exige que a sala seja hermeticamente fechada, inclusive o teto, com forro PVC, e que o malte não fique acondicionado no chão. No caso, nós optamos por utilizar pallets, como vocês podem enxergar. Perfeito. Adquirimos o malte, nós precisamos ter necessariamente, não é todo malte que é igual, mas eu preciso ter o laudo do malte. O laudo do malte, ele vai dar todas as características necessárias para que o nosso cervejeiro consiga calcular e conseguir padronizar a nossa cerveja. Quanto de açúcares nós iremos conseguir extrair do nosso malte? Qual é a coloração específica do nosso malte? O cervejeiro ele é muito cartesiano, ele é muito matemático. O que você não consegue colocar um número, ele inventa um número qualquer e começa a adicionar. Então é muito comum um cervejeiro querer dar uma coloração da sua cerveja através de um número. Esse número chama-se EBC. O malte, de um modo geral, é caracterizado pelo EBC que ele tem, ok? Quanto maior o número, mais próximo ao preto, ao negro, ao torrado, ele vai acontecer. Na verdade, tudo isso em qualquer ser carbônico, desculpa, estão me ligando, qualquer ser carbônico vai acontecer o mesmo processo. Dizem que nós mesmos envelhecemos através desse efeito Maillard. Se eu pegar um frango, o frango ele sai do branco para o amarelo, para o vermelho, para o marrom e para o torrado. Se eu pegar o café, ele sai do vermelho para um amareladozinho um pouquinho mais denso, para um marronzinho, para depois
para depois entrar para o torrado. E quanto mais próximo ao torrado tiver em cereal carbônico, mais gostinho de café vai ter. Então, toda cerveja que ela é escura, ela vai ter um gosto maior de café. Toda cerveja que é pálida, ela vai ter a característica natural daquele cereal. Perfeito? O meu objetivo principal aqui agora, pessoal, é moer e expor o amido do nosso malte. Aqui tem luz, Patrícia? Tem não, né? Ele vai adicionar uma luz. Esse é o nosso moinho. Você pode abrir a tampa ali, Patrícia? Nós adicionamos o nosso malte por cima dessa tampa onde Patrício abriu. E o nosso moinho aqui nesta planta de Natal é um moinho de 2 rolos. Você pode tentar colocar a mão ali para moer seu dedo, Patrícia? Não, brincadeira. Não. É moinho de rolos, tá? O malte é colocado aqui e o meu objetivo, pessoal, aqui é eu quebrar o malte e expor o seu amido. Quando a gente termina de moer, eu tenho que ter a correta granulometria do nosso malte sendo depositado aqui ao fundo. E a gente vai fazer a análise da moagem do nosso malte. Eu vou sair aqui da nossa sala de malte e vou entrar no processo inicial de fazer o nosso mosto. Ok? Vou desligar aqui um pouquinho só o vídeo. Então, saindo aqui da sala de malte, nós adentramos aqui para a fábrica. Okay? A fábrica, ela necessariamente precisa ter uma contenção. As pessoas não podem transitar aqui nesta área por questões de segurança alimentar. E qualquer pessoa que adentrar esta área é obrigatório a utilização de toucas. Eu vou ter que colocar aqui rapidamente, só para entrar aqui na área de produção. Por gentileza, aguarde um minutinho. Professor, se precisar interromper, e tiver alguma dúvida, alguma questão, ou qualquer questionamento, por favor, não hesite em falar, ok? Perfeito. Moí o nosso malte, expus o amido do nosso malte, do malte de cevada, tá? Todo cereal pode ser malteado. O milho, por exemplo, pode ser malteado. O uísque chamado Jack Daniels é feito de milho. Malte de milho. Processo aí dentro. Pego o milho, jogo na água ou em umidade, sai as radículas, coloco no forno. A partir dali, eu tenho malte de milho. No caso, a gente usa malte de cevada. Perfeito. Aqui, popularmente, é conhecido como uma panela, né? Os nossos cervejeiros caseiros têm o costume de chamar isso de panela. Mas, pelo menos eu aprendi que este nome aqui se chama tina. Tina de mostura, tina de clarificação ou whirlpool, que é aqui ao lado. Whirlpool, ou o pessoal chama de Whirlpool, mas aportuguesado, é utilizado no processo final e até na fervura do nosso mosto. Porém, terminei aqui de fazer o processo de moagem. Você pode abrir ali o recipiente ali, meu amigo Patrícia.
entramos aqui para a tina de clarificação, onde eu vou fazer o nosso mosto. O fundo da tina de clarificação, nós temos peneiras. Temos que estar sempre atento dentro dele para qualquer tipo de contaminação, biofilme, colônias. E regularmente nós utilizamos aqui análises laboratoriais para ver se a gente tem aqui algum tipo de contaminação. A limpeza é muito importante, que a gente faz através de spray ball, utilizando os produtos de soda, ácido e produtos básicos para poder fazer a correta higienização da nossa panela de mostura e clarificação. Eu preciso depositar neste ambiente o nosso malte. Uma coisa super interessante é que o verbo em inglês chamado passar um café é to brew a coffee, né? O nome cervejaria em inglês é brewery. Olha aqui onde é que me perdoe, onde é que o nosso cervejeiro trabalha. Está aqui a panela, está aqui a tina de mostura e clarificação. E aqui ele fica aqui, ó, olhando o mar. Eu acho que é a única cervejaria no Brasil que o cervejeiro fica aqui olhando esta maravilha aqui, que é nossa cidade de Natal. E aqui vai ter sábado Jorge Aragão tocando ali. Acho que o cervejeiro vai até olhar aqui o nosso show e, né, quem sabe que não vai tomar o melhor chopp aqui de Natal, que se chama Chopp Ox, né? Eu estou tentando fazer uma palestra e a gente acaba tentando fazer um jabá, né, professor? Então, aqui a gente vai colocar o nosso malte elaborado. Perfeito. O nosso malte moído, expondo o amido, colocando aqui o processo de mostura, certo? A partir de 42 graus Celsius, a gente vai ter a temperatura de gelatinização. Temperatura de gelatinização é quando aquele malte fica um pouquinho estufado, gelatinizado. Todo ser carbônico também pode ser gelatinizado. Cervejaria tem muito barulho, viu, pessoal? Me desculpe aí. Então, a partir de 42 graus Celsius, a gente vai ter ação das enzimas, que começam inicialmente a trabalhar. A cerveja, por exemplo, aquela cerveja chamada Munique, ela trabalha em um pH básico. O pH básico, ela vai fazer com que a alfa-amilase, que são as enzimas que cortam o amido no meio e consegue fazer mais açúcares, tenha uma temperatura de otimização piorada. Ela precisa ser trabalhada a 6, pH de 6, um pH mais ácido. Quando é pH básico, a gente vai trabalhar no Munique, que é uma cerveja de característica mais encorpada. Quando eu tenho muitas dextrinas, muitas camadas de açúcares, as nossas leveduras não vão conseguir consumir esses açúcares maiores. Então, é neste processo aqui que nós iremos fazer a quebra do amido. Em temperatura de 52 graus Celsius, 62 graus Celsius, 73 graus Celsius, a gente vai otimizar a beta-alfa-amilase e conseguir fazer o processo de sacarificação do nosso mosto. A sacarificação do nosso mosto é através do teste de iodo. Normalmente, deixando em temperatura versus tempo de aproximadamente 50 minutos, você vai conseguir sacarificar o seu mosto ou
produzir os açúcares necessários para que as leveduras venham a decompor os açúcares e produzir álcool e CO2. Na nossa tina de clarificação, nós iremos, através dessas ranhuras aqui, filtrar o mosto. Quem é que filtra o mosto? É o próprio bagaço de cevada. Da mesma forma que quem filtra o café é o próprio pó de café. As pessoas vão dizer, não, mas o meu café tem um filtro. Aquele filtro ele serve tão somente para conter o bagaço do café e que assim, através da temperatura, você consiga fazer uma infusão do café e produzir o café que nós tomamos todos os dias, para quem gosta, ou uma vez no dia. Você fecha aí, Patrícia. Terminei esse processo de clarificação, vou para a fervura, adiciono o lúpulo, as unidades de amargor, passo no nosso trocador de calor. Importante que esse trocador de calor não tenha nenhum vazamento, para que o líquido refrigerante não seja misturado com a cerveja. No caso do mosto. A gente não pode chamar aqui ainda de cerveja, ok? Cerveja é a partir do primeiro momento que aparece álcool no suco de cevada ou no mosto. Trocador de calor ideal é que ele consiga ter uma eficiência menor do que 60 minutos. A gente acabou de trocar esse trocador de calor faz uns 2, 3 meses, porque o antigo não estava tendo essa mesma eficiência. O que é grande problema para acontecer possível contaminação com oxigenação do mosto. O oxigênio é maravilhoso para nós que vivemos e precisamos do oxigênio. Porém, a contaminação de oxigênio é perigosíssimo no processo de formação da cerveja. Quando nós estamos trabalhando com oxigenação, a gente tem a propagação da levedura. Se a gente tiver muita levedura no nosso mosto, pode causar off flavors e sabores indesejáveis à nossa cerveja. Então, uma boa prática cervejeira é que o trocador de calor seja em temperatura menor do que, em tempo menor do que 1 hora. Tá? Feito aqui o processo de mostura, fervura, troca de calor, eu vou colocar o nosso mosto nesses tanques. Aqui em Natal nós utilizamos 5 tanques de cerveja, todas com capacidade de 5.000 litros. Todos os tanques vocês podem observar que eles são tanques cônicos, onde nós poderemos trabalhar o processo de fermentação e maturação da nossa cerveja tipo Lager. Coloquei aqui o nosso mosto, adicionei o fermento e controlo rigorosamente a nossa temperatura através daquele controlador ali de temperatura. Essa seria a parte fria. Alguns colegas chamam essa parte aqui de a adega. A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui. Como é feita a higienização destas panelas? Vamos botar aqui o meu amigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explanar aqui rapidamente tudo, porém, as panelas que estão ali, elas são feitas através de spray ball. Spray ball está ali em cima. Não existe ação humana, inicialmente falando, para a aplicação de soda cáustica, ácido peracético neste ambiente. Porém, se houver algum tipo de sujidade nas extremidades, aí sim
nós adentramos dentro das panelas e retiramos as sujidades para depois adicionar os produtos de higienização, tá? Eu tentei responder essa pergunta rapidamente, mas a ideia é tentar responder ao final. Voltando aqui para o processo de fermentação. Nossa fermentação dura em torno de 5 a 7 dias, sendo controlada em temperatura que vai de 12, 16 graus, 17 graus, 5 graus, dando o descanso correto do diacetil, para também não causar aquele gosto indesejado de manteiga na nossa cerveja. Iniciei o processo de fermentação, eu retiro uma amostra do nosso mosto e colocamos em temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura, maior é a atividade celular, tanto do fermento quanto de possíveis bactérias, no caso externo. Internamente, a gente propaga nosso fermento por até 1 hora ou 2 horas, para que a gente contenha a quantidade correta de fermento para fazer a nossa cerveja. Ainda assim, a gente precisa fazer a contabilidade do nosso fermento para saber a taxa de mortalidade e eficiência do nosso fermento, para que aquele fermento não se torne arrastado, demorado, longo, o que causa um processo rigorosamente perigoso na cervejaria, porque perdemos 1, 2, 3 dias do produto finalizado. Terminei de fermentar, coloquei a 0 graus, e aí a segunda diferenciação da cerveja. A cerveja tipo Pilsen, né? A gente sabe que tem o malte Pilsen. A cerveja Munique, ela tem uma água mais dura, com pH 8, 8,5, 8,6. Porém, junto com o malte chamado malte Munique, que é um malte vermelho, uma cerveja mais avermelhada e de mais corpo. Terminei a fermentação, coloquei a 0 graus e a nosso fermento tipo Lager, da Saccharomyces cerevisiae, vai se juntar uma com a outra e se depositar ao fundo, por isso que é um fundo cônico, onde nosso cervejeiro irá extrair todos os dias o fermento. Enquanto elas morrem, se juntam e vão se depositando ao fundo. Esse processo se chama purgar o fermento, ok? A gente purga o fermento e quanto mais dias ele passar fermentando ou maturando, menos fermento ele vai ter. E se for uma cerveja tipo Lager, Pilsen, menos produto eu vou utilizar para fazer a sua filtragem, a sua filtração, ok? Processo de maturação de uma cerveja Pilsen em torno de 15 a 30 dias, certo? Podemos acelerar o processo com alguns outros equipamentos chamados centrifugação, retirando os fermentos nas extremidades externas e facilitando o processo de maturação. Cervejarias grandes, elas investem muito em outros equipamentos adjuntos, floculantes e processos de dar uma maturação mais rápida à sua cerveja, para não demorar esses 15, 30 dias, colocando uma cerveja praticamente 5 dias de produzida, o mosto, em 5 a 7 dias mais ou menos ele tá no mercado, certo? O nosso processo não, é um pouco mais lento, é um processo mais delicado, a gente usa 100% de malte, de cevada, e trabalhamos sempre com produto. Aqui eu tenho o costume de dizer que a gente trabalha com uma cervejaria muito mais romantizada, muito melhor. Aquele cara que está fazendo aquele hambúrguer artesanal, com muito gosto, com muito esmero, para atender a uma parcela cada vez mais da população que gosta de bons produtos. E não que tome uma cerveja estupidamente gelada, onde sua papila gustativa não vai degustar exatamente o que você está tomando. Aqui, se você toma essa cerveja a 5 graus, ela vai ter um sabor ainda muito agradável, um odor muito agradável, um aroma muito agradável,
que vai remeter você a tomar um bom produto de qualidade. Terminei a maturação, passo no processo de filtragem. Esse processo, aqui o meu amigo Patrício é cheio de válvulas, de abertura. Esse processo nós utilizamos terra de atomácia, onde dentro desse tanque nós vamos ter camadas de 3 produtos de terra de atomácia. A terra de atomácia, ela é como o carvão ativado. O carvão ativado, ele é maior, mas tem rugosidades, cavidades, onde, por exemplo, você pega a água da companhia de água da sua cidade e o cloro que está dentro dessa água vão se depositar nas cavidades deste carvão ativado. No nosso caso, em um tamanho muito menor, estará a terra de atomácia, onde ele, no fundo, ainda retirará as últimas partículas de fermento e a cerveja fica cristalizada, aquela cerveja clara, aquela cerveja bonita. Claro, se você toma uma cerveja pós-maturada e toma uma cerveja pós-filtrada, o maior sabor do malte vai estar na cerveja não filtrada, tá? Então a cerveja tipo ale, ela não é filtrada. A cerveja tipo lager, ela é naturalmente filtrada. Terminei de filtrar, me perdoe, coloquei no tanque 5, que é o tanque de serviço, onde nós iremos embarrilhar. Normalmente as cervejarias, ela coloca um nível ao redor aqui, para que você saiba mais ou menos quanto de produto você tem ainda a embarrilhar. Nós utilizamos esse cavalete aqui e conseguimos fazer o envase de até 10 unidades de barril simultaneamente. A gente trabalha com barril, todo o processo de lavagem e higienização desses barris também são com soda, água quente, porque a soda cáustica ela só realmente trabalha. Vamos ali mostrar a lavadora de barril. Ela realmente só trabalha em temperaturas acima de 60 graus. A gente trabalha com 80 graus Celsius aqui para higienizar nossos barris. E mesmo assim não pode haver contaminação. Não pode haver contaminação de oxigênio. Nós adicionamos CO2 em cada um dos barris, tá? Esse aqui é a nossa lavadora de barril. Você pode acionar ali só a válvula para ele descer. Ela é pneumática, não tem ação humana. Existe uma válvula que você tem acesso ao interior dos barris. Esse tanque aqui é depósito de soda cáustica. E todas essas válvulas, juntamente com essa bomba, você aciona a soda cáustica ou a água, que é feita a higienização dos nossos barris. Como é que a gente fez para escapar da pandemia? Mas todo mundo falou, Duval, nós estamos aqui com um aumento muito grande nas cervejas, em bebidas alcoólicas em geral, por causa dessas lives de artistas, né? Só que nós aqui, inicialmente, a gente trabalha com barris, pessoal, de 50, 30 litros de cerveja. Quem é que na sua casa pega um barril de 50 litros de cerveja, né? São poucas, e a gente precisou fracionar nossa cerveja. Foi quando a gente começou a trabalhar com growlers. As nossas latas, elas são latas especiais com preço um pouco maior no mercado, para uma parcela pequena da população que realmente toma cervejas especiais. Então, essas aqui são os nossos growlers, que são pequenas garrafas de 1 litro de cerveja, e nós enchemos na hora para o consumidor final, ou para ponto de venda. E aí nós desenvolvemos, na verdade nem foi eu, foi lá em Goiânia, desenvolvemos uma enchedora de growler, é o nosso sócio Wesley.
que ele é muito criativo, e ele desenvolveu essa enchedora de growler. Você pode mostrar ali, Patrício? Que a gente consegue encher 4 garrafinhas por vez. Isso é muito bom. Ela bota uma contrapressão nas garrafas, de um modo geral. A gente consegue lacrar uma garrafinha, a Patrícia vai demonstrar aí. A gente lacra a garrafinha, coloca a contrapressão, coloca a contrapressão. Perfeito, aqui ele está usando só uma mão. Coloca a contrapressão e efetua o enchimento com o menor desperdício possível. Isso aqui foi tudo da cabeça do nosso sócio Wesley, uma pessoa de uma criatividade única, certo? A ideia seria muito semelhante a esse cavalete de encher barril, ok? Então, pessoal, isso foi um grande resumão do processo que a gente fez, do processo de produção. Não, professor Joaquim, o Wesley ele faz as coisas, ele não patenteou ainda não essa ideia. A gente precisa aí de bons profissionais aí para dar essas ideias aqui para a gente, viu? Então, o cervejeiro por si só é um bicho criativo, viu? Inventa cada coisa que você precisa ver, viu? Então, essa foi a ideia que a gente começou a fazer. Nós saímos no mês de abril de 40 mil litros para 4 mil litros de venda por mês. A pandemia nos ensinou muito e modificou muito os negócios de um modo geral. Hoje a gente ainda está recuperando nossos negócios, mas já voltamos aí à marca dos 30 mil litros de cerveja. Em Goiânia é costumado a comercializar 500 mil litros de cerveja dentro do mês. Eu não sei bem os números de lá, mas ele também sofreu muito lá com perdas do negócio. Vou voltar aqui para o escritório. Vamos para cá, Patrícia. Aqui ela acende a luz por movimento, viu, pessoal? Esse aqui é o meu pequeno escritório, para a gente bater o papo final aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou mesmo qualquer outro questionamento, estamos aqui, eu e o meu amigo Patrício, para bater esse papo com você, que ninguém sabe muito não, mas a gente tenta fazer o nosso melhor. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui para ele, Patrício, ficar aparecendo. Patrício é meio envergonhado, eu tenho até uns amigos dele aqui presentes, mas eu vou sentar aqui ao lado do meu amigo. Então, pessoal, eu tentei ser breve aí, tentei puxar aí uma hora aqui de explanação, tá? De mostrar a nossa fábrica, abrir aí um pouco aí, qualquer pessoa que queira trocar alguma ideia, vou ver se eu deixo o nosso contato aí, o professor Joaquim tem o nosso contato, tá? E se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Quais os tipos de chopp que vocês estão produzindo hoje? Hoje a gente, professor, trabalha com chopp Pilsen, com chopp Prima, duplo malte e com chopp Dunkel. Chopp Dunkel é um chopp escuro, mas em Goiânia a gente tem mais 14 outros estilos, que vai de Witbier, Weissen, IPA, Double IPA, todas da família Ale, né, de modo geral. A gente também, lá em Goiânia, o pessoal enlata a cerveja Pilsen duplo malte, que é a Prima. Eles têm o costume de chamar lá de puro malte, mas porque leva malte Pilsen, malte de Munique, exatamente aquela, o povo chama Brahma duplo malte, né? Parece que eles copiaram a receita do Prima, né? E fizeram isso, sabe? Vocês servem no local, tem restaurante ou bar em anexo aí na fábrica? Então, aqui na fábrica, a gente começou em outubro, Jéssica, nós não conseguimos fazer tudo o que queríamos ter feito.
Mas a ideia não é servir na fábrica, a gente tem ponto de degustação, claro, tour pela fábrica, e a gente vai, estamos finalizando, não sei se vocês viram pelo local, várias obras em andamento que a gente está idealizando uma loja, tá? Que uma loja é quando a pessoa realmente vai fazer um tour, vai ter vídeos guiados, a gente tem um ônibus que é todo personalizado. Pois vamos lá dar uma olhada no ônibus, professor Joaquim. Marcos Luiz Procópio. Pasteurizados são os que vão para as latinhas? Sim, todas as latinhas elas são pasteurizadas. Os barris são filtrados. E os barris são filtrados, tá? Exatamente. Lembrando que se eu hoje tiver, por exemplo, Marcos, um gado, a gente vai lá, abate um gado e tem lá carne fresca, né? Com um dia aquela carne apodrece. Se eu congelar aquela carne, ou se eu tirar a oxigenação dela, ela dura aí 6 meses, tá? Já entrando aí nessa sua pergunta, sem pasteurizar, quanto tempo dura? Nós aqui na fábrica, até por protocolo do próprio Ministério da Agricultura, a gente utiliza 21 dias desde que armazenada a 0 grau, igual a carne. Quanto tempo dura uma carne refrigerada e congelada? Tá? Então, aqui a gente dá 21 graus. Não, a gente não pasteuriza aqui. Quem pasteuriza é só Goiânia, tá? Ele tem uma fábrica muito maior do que essa que vocês viram hoje. Então, a gente tem um guia, Jéssica, de harmonização daquela cerveja com aquele determinado alimento. Normalmente, de um modo geral, quanto mais lúpulo, mais amargor a gente tem na comida, mais tempero forte, carnes vermelhas, vai conseguir harmonizar com aquele prato. Churrasquinho, churrasco, aqueles molho barbecue, né? Funciona muito bem. Costelinha funciona muito bem para quem quer tomar uma IPA. E, normalmente, quando é uma Weissen, quando é uma Porter, ele tem uma característica de ter ele tem um sabor muito característico com café e chocolate. E aí, realmente, pega bem, assim, para acompanhar uma sobremesa, ou também carnes fortes, né? O custo de produção, professor Joaquim. O nosso malte, a gente não consegue produzir todo aqui no Brasil. O que indica que o malte, ele é dolarizado. Lúpulo, a gente não faz aqui no Brasil. O lúpulo é na Ucrânia, o lúpulo é na República Tcheca, Estados Unidos. Então, tudo isso é dolarizado. Quando o dólar sobe, ele sobe naturalmente. Mas o custo variável de uma cerveja vai depender muito da eficiência daquela cerveja. Você paga água, não paga água, você tem poço próprio, não tem. Como é que é o tratamento do descarte dessa água? É você que faz? Claro, hoje para você abrir uma cervejaria, você gasta em torno aí de uma pequenininha, né? Você gasta mais de R$1 milhão só em equipamentos, fora a reforma do prédio, compra da aquisição da propriedade. Mas o custo variável, ele gira em torno, para chegar também ao frete aqui no Natal, vai depender, claro, da eficiência daquele colega, de R$1,10 a R$2,50, tá? Lembrando que o variável, o custo de produção não é igual ao custo fixo. Então, hoje nossa cerveja aqui é comercializada a R$ 9,80 para consumidor final no barril de 50 litros, que a gente, através disso, paga os custos fixos, que são bem altos de uma cervejaria. Então, meus amigos, eu agradeço aqui, viu? Acho que não tem mais. Eu vou só rapidamente aqui em 5 minutos. Para quem está começando, professor Joaquim, não é legal fazer cerveja Pilsen tipo Lager. Eu recomendo entrar sempre para ele. Você precisa ter um controle de temperatura muito grande na fermentação e na mostura, sob pena de você produzir mais açúcares ou menos açúcares, ou mais dextrinas, ou mais corpo. E aí a galera usa sempre a geladeira de casa para poder fermentar.
Ricardo Bonifácio, como ser representante? Hoje a gente tem distribuidor, que eu acho que o nosso negócio é mais lucrativo hoje na mão do distribuidor do que na própria fábrica. Porque a gente, graças a Deus, tem muita eficiência produtiva. E o distribuidor em qualquer cidade, a partir de 30 mil habitantes, consegue escoar uma produção superior a 6 mil litros de cerveja. Tá? A pandemia fez a gente retroceder naquele ambiente. Hoje, você em torno de 100, 120 mil reais, você consegue entrar na distribuição de cervejarias Hortus, na nossa região, no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, de modo geral. E é um grande negócio, viu? Eu acho muito bom. Hoje em dia, a bebida cerveja praticamente é a bebida que o brasileiro mais toma, né? Até água, a gente toma mais cerveja do que água. Eu bebo 1 litro, 2 litros de água por dia, mas quando eu tiro para beber, eu bebo 8 litros de cerveja, né? Pergunta aí. Custo para iniciar? Custo para iniciar depende muito da criatividade em termos de equipamento. Professor Joaquim, você consegue produzir na panela da sua casa uma cerveja que com certeza vai ser melhor do que essas cervejas industriais que estão aí, tá? Então você com uma geladeira, uma panela de pressão, um coadorzinho, Patrício mesmo faz isso na casa dele, tá? Mas claro, você precisa ter um controle muito organizado de temperatura e armazenagem para que você consiga dar a qualidade e padronização do seu produto. É muito difícil você produzir hoje uma cerveja Lager, Pilsen, e conseguir exatamente fazer exatamente igual da segunda vez que você vai fazer. Até funciona isso também para eu, viu? Tem muita gente que tenta fazer uma APA aí que o colega Ramon falou, ou uma IPA, que ele faz de uma forma hoje e amanhã sai diferente. O que é que está acontecendo? Realmente é a padronização dos equipamentos, tá? Na sua cidade tem 14 mil habitantes e temos representantes tendo um volume muito bom de vendas, graças a Deus. Graças a Deus, viu? Na verdade, eu acho que está em quase 20 mil habitantes. Hoje Joaquim, o IBGE, ele, por causa daquele censo, né, que não fez, ele está usando dados estatísticos para tentar dizer quantos cidadãos tem na sua cidade. Mas a gente só sabe mesmo de verdade com o novo censo grande geral que o IBGE vai fazer. A cerveja, professor, eu consigo ter sucesso aqui em cidades, não de distribuição, mas que a gente vende para revendedores, no caso um bar, um restaurante. Tem cidade de 11 mil habitantes aqui que está vendendo 3, 4 mil litros de cerveja, aqui no Rio Grande do Norte, que é Cerro Coral, região serrana aqui. E nem turística é a cidade, sabe? O Marcos está perguntando onde mais longe a gente acha a sua cerveja no Brasil? Brasília? Não, você acha no Piauí, eu não sei a referência de longe, talvez Nordeste é longe, né? Depende de onde você esteja. Hoje você acha no Piauí, você acha no Maranhão, Centro-Oeste todo você acha na cerveja. Mato Grosso do Sul, Imperatriz. Mato Grosso do Sul, Imperatriz. Bahia não, Bahia ainda não, Ricardo. A gente ainda não achou. Hoje temos, Marcos, fora do Rio Grande do Norte temos em Pernambuco, tá? Realmente nós começamos aqui no Rio Grande do Norte em outubro. A gente passou 2 anos de reforma, de muita luta. E também, professor Ricardo, professor Joaquim, nós, além de ter o capital ou o potencial de endividamento para pegar empréstimo, você passa por uma maratona terrível de licenciamento. São muitas licenças. Eu, um belo dia, estava contando ainda os 186 licenças, taxas, alvarás e emolumentos que nós precisamos ter feito para abrir uma fábrica. Está perguntando a planta se tem no Maranhão. Tá? Tem uma planta no Maranhão, tá? O colega lá, o pessoal chama ele de Manga Rosa. Ele fica em Imperatriz. Imperatriz é mais no sul do Maranhão, a 400 quilômetros de São Luís, mas também o chopp chega em São Luís. Lá é uma planta de 60 mil litros de cerveja. E a matriz Aparecida de Goiânia. Vamos mandar, viu, professor Marcos? Aí umas latinhas para você experimentar, viu?
Tem que tomar às 14 que a gente faz, tá certo? Na verdade, quem faz é Goiânia, Natal não faz ainda não. Pessoal, eu vou ali botar... Eu vou ali mostrar o ônibus rapidamente. Problemas técnicos com o ônibus, mas vou mostrar por fora. Vamos lá, Patrícia. Vou desligar aqui a câmera rapidamente e mostrar o ônibus. Aqui tá aberto? Aqui, ó, a quantidade de construção aqui que a gente está fazendo. Tá um pouco escuro aqui, que Natal escurece de 5 horas da tarde até escurecendo. 5h30 tá bem escuro aqui. Ó, tudo aqui é reforma. Eu retirei a bateria dele, do ônibus hoje à noite. Ah, não vou conseguir ligar nada. Eu retirei a bateria dele hoje porque eu vou colocar para... Vou trocar, que deu um defeito na bateria, mas esse é o nosso ônibus aqui. Vem cá, Patrícia, por favor. Desculpa aí, viu, pessoal, o improviso. Eu ia mostrar de manhã. Não vamos conseguir ver legal ele hoje, não. Você consegue botar aqui uma luzinha? Eles têm todos em mesas, né? Aqui uma televisona grande, aí parece uma tela de cinema. Mesas. Tem fotos no site, sim. Aí a gente coloca... Atrás aí, as torneirinhas. Tem 4 torneiras aqui. A Chopp Prima, Weissen, IPA e a Porter. Né? Super bacana esse ônibus. Desculpa aí, gente. Tá realmente... Eu retirei a bateria para trocar, que essas baterias a gente comprou faz 2 meses, mas não funciona. O sistemazinho de som todo organizado, interno. Viu? Ó, Patrícia. Esse ônibus, ele é uma ativação da nossa marca muito legal, viu? A gente chega nos bares, nas cidades. E a gente aqui, ó, pessoal, a gente tem o Bugre, viu? Natal é cidade de Bugre, para andar nas dunas. A gente acopla aqui uma chopeira nesse ambiente, sai no meio das praias aqui de Natal, com a turma toda aí, faz uma zoada grande aqui, viu? Muito legal esse Bugre, viu? Não sei se vocês conhecem esse tipo de veículo, mas é muito popular aqui em Natal. Pois é. Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo mais ver aqui as mensagens. Ativar a legenda. Mensagens. Aqui também quero saber, nem todas tem fotos no site, sim, viu? O professor botou aí, Joaquim, nosso site, tá? Então, amigos, eu agradeço demais aí a atenção de vocês, tá? Se realmente tiverem mais alguma pergunta, por favor, faça aqui para mim, para o meu amigo Patrício. Bom, vou fazer uma intervenção aqui, Durval. Por favor. Eu acho que foi bem legal a apresentação, agradecer você, agradecer ao Patrício por ter disponibilizado tempo para falar aí com a gente, para contar um pouquinho da história da cerveja, um pouco mostrar o trabalho de vocês aí. Eu tive oportunidade de ir lá em Goiânia conversar com o Manuel. Que bacana. Então, eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho diferenciado. A gente fez
eu iniciei aqui um trabalho para montar uma distribuidora aqui na cidade, então a gente está, um amigo meu está trabalhando com a distribuição do chopp, das cervejas, né, da latinha, e foi um negócio que cresceu exponencialmente, assim, acima do que a gente estava esperando, foi bem bacana. Agora ele está tocando o negócio sozinho, né, a gente começou inicialmente juntos e agora ele está tocando sozinho, que é o Alex. Graças a Deus. E assim, eu conheci a planta lá em Goiânia, sei da preocupação, né, que principalmente que eu conversei com o Manuel, com a qualidade do produto, né, todas essas questões sanitárias. E assim, o Ivor também, que é um meu grande amigo, meu irmão que eu tenho aqui, quando a gente faz cerveja, a gente tem todas essas preocupações, principalmente com a questão sanitária, porque se a gente tiver um descuido, você praticamente joga fora toda a sua cerveja e o que pode ser pior que isso, ter algum problema gastrointestinal, né? Então... Perfeito. Para quem vai começar, é tomar muito cuidado, principalmente com a parte de higienização. Isso mesmo, professor, isso mesmo. Você sabe que aquela Belo Horizontina lá, né, teve o problema do dietileno glicol, e o dietileno glicol entrou misteriosamente nessa cerveja, tem até um laudo lá que diz alguma coisa. O dietileno glicol, ele entra no nosso corpo e ele produz um substância chamado hidroxalato de cálcio. Falando popularmente, é aquela pedrinha nos rins, né? É o hidroxalato de cálcio. Só que quando você ingere esse tipo de coisa, essa pedrinha deposita em qualquer lugar da sua cabeça, e isso com certeza foi problema de higienização, problema de claro, a cerveja maravilhosa, com certeza, pode ter sabotagem de colaborador, mas tem que ter todo cuidado, professor, senão o negócio desanda. Um detalhe importante, professor, é o seguinte, o hidroxalato de cálcio, ele demora mais ou menos 4 horas para o seu corpo digerir. O dietileno glicol não mata você, nada, mas o metabolismo dele mata. E ele é sintetizado através do álcool hidroxalase, aquela enzima que decompõe o álcool e também decompõe o dietileno glicol. Qual é o remédio do dietileno glicol para você se salvar? Você vai no hospital e o médico coloca mais álcool. Então, se você metabolizar as doses e homeopaticamente diluir no seu corpo, você sobrevive. Em outras palavras, tudo na vida, se você beber, eu acho que resolve. Fica a dica então, né, Durval? E se tomar óxido, melhor ainda, viu, professor? Beleza. Não, o chopp é muito bom, cara. Aqui na cidade teve uma aceitação maravilhosa, é um produto que apresenta um excelente custo-benefício para quem está representando. Então, para a gente finalizar, Durval, vou agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade de tempo, a Patrícia também por ter ficado aí um pouco mais tarde. Obrigado. E desejar toda a sorte aí do mundo, que vocês consigam passar bem aí por esse final de pandemia e que ela passe... Vai dar certo. Você também, professor. Boa semana aí, gente. Uma boa semana, pessoal. Muito obrigado a todos. Desculpe aí qualquer erro que a gente tenha cometido, tá certo? Mas foi um carinho estar com vocês aqui, professor. Obrigado, viu? Valeu. Todos. Tudo de bom. Desligando. Um abraço.